Diploma não garante emprego, mas a falta dele também não garante liberdade. Essa é uma das frases mais mal interpretadas quando a gente fala sobre carreira em tecnologia. Nos últimos anos, a internet vendeu a ideia de que a área de TI virou uma espécie de atalho profissional, que bastaria aprender a programar por alguns meses, montar um portfólio e pronto, salário alto, home office e liberdade financeira. Só que o mercado mudou, as empresas mudaram. E principalmente, o filtro ficou mais rígido. Então, a pergunta não é simplesmente se precisa ou não de faculdade para trabalhar com tecnologia. A pergunta real é: qual o papel da faculdade no cenário atual? E quando ela realmente faz a diferença? Porque a resposta não é simplesmente sim ou não. Ela depende da estratégia. E isso quase ninguém explica. Entre 2020 e 2022, a tecnologia viveu um boom histórico. Empresas contratando em massa, investimentos recordes, salários inflacionados, vagas abertas para júnior com pouca exigência. Nesse período, muita gente entrou na área sem faculdade e deu certo. Só que veio a desaceleração global, vieram as demissões em massa, veio a pressão por eficiência e a régua subiu. Hoje, o que a gente vê é um mercado mais seletivo, não necessariamente menor, mas mais criterioso. E aqui está o primeiro ponto importante. Quando o mercado está aquecido, ele absorve perfis variados. Quando ele esfria, ele filtra. E o diploma vira um dos filtros. Não porque ele garante competência, mas porque ele facilita a triagem. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas analisam histórias de sucesso do passado, como se fosse regra permanente. Mas o contexto mudou. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Marcos, sou formado em tecnologia e atuo na área desde 2018. E hoje o tema é sobre precisa de faculdade para trabalhar com tecnologia? Quero fazer essa análise junto com você. Vem comigo! Quando alguém pergunta precisa de faculdade, geralmente está querendo ouvir uma avaliação, ou para não fazer, ou para justificar que está fazendo. Só que a pergunta estratégica não é essa. A pergunta estratégica é: que tipo de carreira você quer construir dentro da tecnologia? Porque tecnologia não é uma profissão única, é um ecossistema. Desenvolvimento, dados, segurança, infraestrutura, produto, UX, gestão, arquitetura, pesquisa. Cada trilha tem exigências diferentes. E existe um detalhe que muda tudo. Quanto mais você sobe na complexidade técnica ou na responsabilidade estratégica, mais a base conceitual importa. E aqui você vai concordar comigo. É aqui que a faculdade começa a fazer a diferença. Vamos tirar o romantismo e também o preconceito. Faculdade não ensina o que o mercado usa no dia seguinte. Ela não te prepara diretamente para frameworks específicos. Ela não garante empregabilidade automática. Mas ela entrega 3 coisas que cursos rápidos dificilmente entregam na mesma profundidade: base conceitual, capacidade de abstração, pensamento estruturado, estrutura de dados, algoritmos, arquitetura de sistemas, redes, sistemas operacionais. Isso constrói uma mentalidade. E essa mentalidade é o que diferencia alguém que apenas usa tecnologia de alguém que entende tecnologia. E com a chegada da inteligência artificial, isso ficou ainda mais evidente. Hoje, com ferramentas de IA generativa, muita coisa ficou mais rápida. Você consegue gerar código, acelerar tarefas, resolver problemas comuns, só que aqui está o ponto que quase ninguém fala. Se você não entende o que está acontecendo por trás, você vira dependente da ferramenta. E quando algo foge do padrão, com certeza você vai travar. Profissionais que têm base sólida conseguem usar IA como copiloto do seu trabalho. Profissionais sem base usam IA como muleta, pois não conseguem mais andar sem ela. E o mercado começa a perceber essa diferença. Então vem a pergunta: a faculdade virou obrigatória? Não, mas a ausência de base virou um risco muito maior. Agora vamos equilibrar. Existem áreas dentro da tecnologia onde portfólio pesa mais do que diploma, isso é fato. Desenvolvimento front-end, design de interface, algumas áreas de produto, automação prática, criação de soluções específicas. Se você consegue provar que resolve problemas, entrega projetos reais e tem maturidade profissional, o diploma perde força como critério eliminatório. Só que existe um detalhe que muda tudo.
Provar competência exige consistência e muita gente subestima isso. Sem faculdade, você precisa compensar com projetos reais, contribuições públicas, network, experiências práticas, comunicação clara. Ou seja, não fazer faculdade não é o caminho mais fácil, é o caminho que exige mais estratégias e disciplina. Existe algo que quase ninguém comenta. Recrutadores trabalham com volume. Eles recebem dezenas, às vezes centenas de currículos. Quando precisam reduzir a lista rapidamente, usam critérios objetivos. Faculdade é um desses critérios. Não porque garante excelência, mas porque reduz incerteza. Principalmente em empresas maiores, mais tradicionais ou multinacionais. Já em startups ou empresas menores, experiência prática tende a pesar mais. Então a pergunta estratégica vira: você quer depender da exceção ou jogar com as regras do sistema? Não existe certo ou errado, existe escolha consciente. Agora vem a parte mais importante. O que realmente diferencia alguém na tecnologia não é o diploma isoladamente, é a combinação de 3 fatores: base técnica, capacidade de resolver problemas reais, postura profissional. Base pode vir da faculdade ou de estudo autodidata sério. Resolver problema vem da prática real. Postura envolve comunicação, responsabilidade, visão de negócio. E aqui está o erro clássico. Muita gente foca apenas em aprender ferramenta, mas empresas não contratam pessoas apenas por saberem usar ferramenta. Elas contratam pessoas que reduzem risco e geram resultados. Se você tem faculdade e não entrega resultado, ela não te salva. Se você não tem faculdade e não consegue provar consistência, o mercado te ignora. O jogo não é sobre diploma, é sobre previsibilidade de performance. Quanto mais você demonstra que é previsível, que entrega, que aprende rápido, que resolve, menos o diploma se torna central. Mas no início da carreira, ele pode ser um facilitador importante. A tendência com o avanço da IA não é eliminar a necessidade de estudo, é aumentar a exigência por compreensão. Tarefas operacionais tendem a ser automatizadas, tarefas repetitivas tendem a perder valor. Profissionais que apenas executam instruções ficam mais vulneráveis. E aí vem a pergunta: o que ganha valor? Pensamento crítico, capacidade de integrar sistemas, visão estratégica e entendimento profundo. E isso pode vir da faculdade, mas também pode vir de anos de estudos estruturado e prática intencional. O problema é que a maioria das pessoas não estuda de forma estruturada sem um ambiente formal. Então, para muitos, a faculdade funciona como uma estrutura de disciplina. Para outros, é possível construir essa estrutura sozinho, mas isso exige maturidade. E maturidade não se compra com cursos de promessas rápidas. Então precisa de faculdade para trabalhar com tecnologia? Não obrigatoriamente, mas ignorar a importância da base pode custar caro no médio e longo prazo. A decisão não deveria ser guiada por atalhos, ela deveria ser guiada pela pergunta: você quer entrar rápido ou quer construir algo sustentável? Porque o mercado de tecnologia não é mais o território do improviso. Ele está mais competitivo, mais exigente, mais seletivo. E agora eu te pergunto: você está tomando decisões pensando no mercado real ou na versão idealizada que a internet vende? Se esse conteúdo foi relevante para você, deixa o like e considere se inscrever no canal para receber mais vídeos de tecnologia. Seguimos evoluindo um passo tecnológico por vez. Até o próximo vídeo.